17 horas e 1 minuto, eu sou Joanisval Gonçalves e nós começamos mais uma das nossas lives do domingo. Mais uma das lives do domingo. Barão, bem-vindo, Barão. Pessoal tá chegando. Juliane, bem-vinda, bem-vinda. Eu vou falar da sua terra aí hoje. Vou falar do Rio Grande do Sul, né? É a surpresa para o final. Bem-vindo, Lourenço, o pessoal está chegando aí e a nossa ideia é conversar um pouquinho. Bem-vindo, Barão. Enquanto o pessoal está chegando, eu lembro que essa é mais uma das nossas lives, todo domingo às 17 horas, aqui pelo perfil do Instagram. Marcele chegou também, bem-vinda. E a nossa ideia é conversar sobre diferentes temas, guerra, inteligência, história em geral. Paulo Roberto, bem-vindo, Gustavo também. O pessoal está chegando. Helena. Essas lives ficam disponíveis lá para quarta-feira, a partir da quarta-feira da semana, e no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB. Não sei até quando elas ficarão disponíveis no nosso canal no YouTube, né? A ideia é divulgar essas lives, mas também vai chegar um momento que pode ser que a gente altere a política no canal do YouTube. Então, vamos lá. Estou com muito pouco seguidor ali, né? Então, eu não sei se eu manterei o canal do YouTube. Mas vamos por aqui pelas nossas lives, todo domingo às 17 horas no Instagram. E enquanto o pessoal chega, nós vamos para as nossas efemérides da semana. Antes de mais nada, antes de tudo, para ser mais sincero, já que a Marcele chegou aí, tá aqui o livro da Marcele, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que fala dos espiões, que trata dos espiões cubanos nos Estados Unidos na década de 80 e 90. Então é um livro interessante que a gente sorteou para aqueles que participaram, entre aqueles que participaram do nosso mini curso online sobre Guerra Fria, que acabou agora na semana passada, né, que acabou no dia 8. Olha o seu livro aí, ó, São Heródoto lhe abençoou. Marcela é historiadora e o livro dela está aqui. A gente vai combinar de entregar esse livro para Marcele. Então, foi sorteado entre aqueles que participaram do nosso mini curso sobre Guerra Fria. Boa tarde, Cezanne, que chegou também. Bom, o mini curso foi muito legal, aqueles que participaram deram um bom retorno, gostaram muito, e a ideia é que a gente tenha mais cursos assim em 2021, mais mini cursos sobre temas dos mais diversos, inclusive os 2 primeiros de 2021, a gente já tem o tema e vai divulgar em breve para vocês. Bom, vamos para as efemérides então aqui no meu caderninho. Vamos para as efemérides no meu caderninho aqui, as efemérides da semana. Eu começo, claro, no dia 7 de dezembro. E um acontecimento importantíssimo no dia 7 de dezembro aconteceu na madrugada, no iniciozinho da manhã, 7h45 da manhã do dia 7 de dezembro de 1941. Luana chegou também, Vanessa. 7 de dezembro de 1941, no Havaí, em Pearl Harbor, era uma base norte-americana, e essa base sofreu um ataque japonês, um ataque surpresa japonês, e isso desencadeou a entrada, olá Ivanilde, a entrada dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 7 de dezembro de 1941. A declaração de guerra aconteceu no dia 8 de dezembro de 1941. O presidente Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao Japão. E alguns dias depois, no dia 11, foi declarada a guerra à Alemanha
e a Itália. E aí os Estados Unidos entravam definitivamente na Segunda Guerra Mundial e certamente alterariam o curso do conflito. Então, primeira efeméride da semana, o Marco entrou também, Murilo, dois Marcos entraram aí, a Adriana, bem-vindos a todos aí. Primeira efeméride, então, foi o ataque a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941. Eu aproveito ainda o 7 de dezembro para lembrar que foi, e eu anotei aqui, em 1987, essa é uma efeméride que nos é muito cara aqui para quem é de Brasília, 7 de dezembro de 1987, Brasília, o plano piloto foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, a nossa quem é de Brasília, pelo menos eu que nasci aqui, eu sou apaixonado pela minha cidade. Quem é de Brasília costuma ser louco por esse pedaço de terra aqui no meio do Brasil. E em 87, a partir do dia 7 de dezembro, foi declarado Patrimônio da Humanidade. 8 de dezembro é a data que eu gosto muito. Viva Brasília, Luana! Viva Brasília, exatamente! 8 de dezembro é uma data que me é muito cara. Em 1477, o Papa Sisto IV, garanto que você nunca ouviu falar do Papa Sisto IV, o Papa Sisto IV estabeleceu a festa da Imaculada Conceição. Helena também está dizendo que adora Brasília, nossa cidade, Marcelo falando, é única, né? Então, 8 de dezembro de 1477, a festa da Imaculada Conceição, e que é muito marcante para muitos brasileiros. Inclusive é feriado em várias cidades do Brasil. Também foi no 8 de dezembro que ocorreu a famosa Batalha das Falklands, ou Malvinas, em 1914, quando a frota britânica, quando navios britânicos derrotaram os navios alemães no Atlântico Sul. Então, a Batalha das Falklands, 8 de dezembro de 1914, para quem acha que a Primeira Guerra Mundial não chegou até o hemisfério sul, ou pelo menos até a América do Sul, chegou lá no mais ao sul da América do Sul, quando nós tivemos a Batalha das Falklands, logo no início da guerra, diga-se de passagem. Eu já falei que também foi no 8 de dezembro de 1941 que os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, né? E 50 anos depois, olha que interessante, foi também num dia 8 de dezembro de 1991 que Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, as três repúblicas soviéticas, três repúblicas socialistas soviéticas da Bielorrússia, da Rússia e da Ucrânia, assinaram o Tratado da Comunidade de Estados Independentes, que levaria ao fim da União Soviética. A gente tratou disso no nosso minicurso, aqueles que fizeram o minicurso online sobre Guerra Fria, a gente tratou disso, e o Tratado da União, chamado Tratado da União, que fundava a Comunidade dos Estados Independentes, foi assinado pela Rússia, pela Ucrânia e pela Bielorrússia em 8 de dezembro de 1991. Eu vi que a Luana colocou um comentário, a gente apoiou os hermanos. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando da Batalha das Falklands na Primeira Guerra Mundial. Você chegou logo depois de eu começar a falar disso, na Batalha das Falklands entre britânicos e alemães na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 1914, né? Um dia a gente conversa sobre Falklands, ou Malvinas, como alguns queiram. Um dia a gente conversa sobre esse pedaço britânico, né, pedaço de terra britânica na América do Sul. 9 de dezembro, aí é do ano de 1979. Essa é uma data importantíssima para a humanidade. Essa é uma data importantíssima para a humanidade. 9 de dezembro de 1979, nessa data foi anunciado ao mundo que a varíola havia sido erradicada. Repito, eu me arrepio quando conto isso. 9 de dezembro de 79.
A varíola foi a primeira doença extinta pela humanidade. Varíola erradicada a partir dali. Uma doença que matou milhões no século... Só no século XX foram milhões, né? Então, foi uma grande vitória. E há duas doenças só até hoje que foram extintas, que foram erradicadas pela atuação humana. A varíola e, em 2011, a peste bovina. A peste bovina. De todo jeito, é uma grande vitória. A Luana está comentando que o curso foi maravilhoso, obrigado, curso sobre Guerra Fria. Né? Sempre falarei Falklands, ô Barão, sempre falarei Falklands. Eu tenho as minhas razões, né? 10 de dezembro de 1936, outra data interessante, ela é mais uma curiosidade, é a data da abdicação de Eduardo VIII. Eduardo VIII, então rei da Inglaterra, abdica o trono em favor do seu irmão Jorge, que era já o pai de Elizabeth II. Então, para se casar com uma divorciada, o rei abdicou ao trono, né, e gerou uma crise na monarquia inglesa. 10 de dezembro de 1936. E a última efeméride, já que já são 5:12, né? A última efeméride do ano, quer dizer, a última efeméride da live, Gabriel comentou alguma coisa, eu perdi o comentário, mas vamos lá. A última efeméride da live é 13 de dezembro. A data de hoje, portanto. A data de hoje é uma data importante para muitos brasileiros, porque é o Dia do Marinheiro. O Dia do Marinheiro em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o nosso Marquês de Tamandaré. Tamandaré nasceu num dia 13 de dezembro de 1807, 13 de dezembro de 1807, e ele vai falecer em 1897. Então, com quase 90 anos, o velho Marquês faleceu. E essa data é comemorada pela Marinha do Brasil como o Dia do Marinheiro. Então, para fechar as efemérides, o meu abraço a todos os marujos aí, aos marinheiros do Brasil, nosso abraço e parabéns pelo seu dia. Mais uma observação, o velho Tamandaré foi o último dos grandes líderes do Império do Brasil, o último dos grandes líderes militares do Império do Brasil, e por ocasião do golpe de 15 de novembro de 1889, Tamandaré resistiu ao golpe, não apoiou a iniciativa dos golpistas, e isso ficou muito marcado na história do Brasil, porque chegou a ter uma entrevista de mais de 1 hora com o imperador, com Dom Pedro II, por quem ele tinha muito carinho, muita deferência e amizade, né? E o velho Marquês queria, inclusive, acompanhar o imperador no exílio, mas ele já estava com a idade muito avançada, ele estava com 82 anos, e nesse sentido achou-se melhor que ele não acompanhasse o imperador. Mas ele nunca se conformou com a maneira como os golpistas apearam a família imperial do poder. E nesse sentido, teve uma ascendência sobre a Marinha, que acabaria provocando mais adiante a revolta da Armada, as duas revoltas da Armada e outras iniciativas de resistência. Mas fica a homenagem ao Marquês de Tamandaré como o último grande líder militar do Império, né? O último grande líder militar do Império, e que resistiu ao golpe da República. Eu costumo dizer que se os outros grandes líderes militares, Caxias, Osório, se esses líderes estivessem vivos, junto com Tamandaré, não teria ocorrido o 15 de novembro. Isso é fato.
15 de novembro não teria ocorrido. Então, essa é a última efeméride do dia, né? Essa é a última efeméride do dia. E vamos para o tema. Um tema que eu achei interessantíssimo para conversar com vocês. Eu fiz minhas anotações dessa vez em papel aqui, ó. Não na minha cadernetinha, mas fiz no computador, imprimi. Bravura e glória, negros, os soldados negros na guerra moderna. Algumas observações preliminares. O que me motivou a fazer essa live? Eu sempre gostei desse tema sobre a participação de soldados de regimentos negros em várias guerras. Um fato que me é muito marcante, um filme, para mim, na minha opinião, já comentei disso numa das nossas lives, já comentei disso em uma das nossas lives. Para mim, o melhor filme de guerra que eu já vi se chama Tempo de Glória, em português, Glory, que é a história do 54, do Regimento de Infantaria de Massachusetts. O 54 foi o primeiro regimento formado, eu vou falar dele daqui a pouco, por soldados negros na Guerra de Secessão. Mas me chamou a atenção também, então esse tema eu já acompanho há alguns anos, e há alguns meses eu assisti aquele filme 1917, eu não sei se alguns aqui já viram, 1917, que era uma proposta boa, foi até indicado a alguns Oscars, mas quem é historiador não se conforma com algumas aberrações que os caras fizeram num filme. Não só a história, né? A história em si é uma história sem muito sentido para quem entende de assuntos militares, não ia botar nunca aqueles dois para entrarem nas trincheiras e tudo. Mas, Luana, achei péssimo, e como historiador, me incomodavam algumas cenas, por exemplo, né, quando vi Delta, boa tarde, quando vi, por exemplo, os soldados britânicos passando nas trincheiras com os regimentos britânicos, e ali regimentos para agradar grupos politicamente corretos e grupos de pressão em Hollywood, regimentos britânicos compostos por soldados negros e brancos. Isso não existia, né? Na Primeira Guerra Mundial. Então, para quem é historiador militar, e se depara com aquilo, incomoda, né? Os regimentos britânicos na Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, eram regimentos que eram formados por pessoas da mesma cidade ou da mesma região. E eram britânicos mesmo. Não havia essa miscigenação nos regimentos britânicos da Primeira Guerra Mundial. Então, esse tipo de falha no filme, né, incomoda, entre outras. Quem sabe um dia a gente não fale de 1917. Mas aquilo me motivou a pensar um pouco na participação dos soldados negros na Primeira Guerra Mundial. E aí, há algumas semanas também, o meu amigo professor Alberto Pfeiffer, lá da USP, me mandou uma mensagem me perguntando se houve soldados negros lutando na Primeira Guerra Mundial, né? Ele não se referia, evidentemente, às tropas coloniais, porque as tropas coloniais francesas, britânicas, alemãs lutaram na Primeira Guerra Mundial, e havia soldados negros, inclusive, né? Mas ele se referia às Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí é interessante porque ele trouxe informação, eu fiquei sabendo que os soldados não lutaram na Primeira Guerra Mundial, né? Os soldados não lutaram na Primeira Guerra Mundial. Luana está lembrando aí que na Guerra do Paraguai os regimentos em grande parte eram de negros. Sim, sem dúvida nenhuma, também. Isso é um fato importante. Mas voltando aos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a informação que o Alberto tinha me trazido, né, a dúvida do Alberto, é que ele tinha lido que não teriam lutado soldados negros na Primeira Guerra Mundial. E aí eu informei a ele que não, que houve sim a participação de soldados na linha de frente. É claro que, por política do Exército dos Estados Unidos,
salvo engano, foram 300 mil soldados negros lutando na Primeira Guerra Mundial, norte-americanos aí. A maior parte ficou à retaguarda em atividades logísticas, atividades não combatentes, né, de apoio. Mas cerca de 40 a 50 mil soldados negros norte-americanos lutaram no fronte da Primeira Guerra Mundial. O Márcio está falando, em 35, Rio Grande do Sul, na Revolta Farroupilha, né, ele falou revolução, entre parênteses revolta, tinha os lanceiros negros. Eu não havia combinado isso com o Márcio Barcelos, mas a gente vai falar dos lanceiros negros aqui também. Então, essa foi a motivação para a live de hoje, né? E algumas observações. Eu faço referência à guerra moderna, estou falando de século XIX e século XX, né? E eu vou tratar nessa conversa de hoje de algumas unidades só. Não dá para falar da contribuição de unidades negras, ou melhor, a gente levaria várias lives para falar da contribuição das unidades negras em diferentes conflitos no século XIX e XX, nos séculos XIX e XX. Então eu vou tratar de algumas unidades que eu escolhi porque acho muito interessante. Outra observação importante. A minha perspectiva vai ser eminentemente histórica. Não vou entrar em questões de raça, de ação afirmativa. Não, a minha perspectiva vai ser histórica, tratando dessas unidades negras. Que fique bem claro isso. Vamos começar então falando dos Estados Unidos. Esse é um tema que foi muito recorrente nos séculos 19 e 20, há histórias fantásticas da participação de unidades ou de soldados negros nas guerras em que os Estados Unidos se envolveram, né? Preliminarmente, a ideia de ter negros em combate na sociedade americana, ou nas Forças Armadas Americanas, era visto com muito preconceito, né? Portanto, a participação de soldados negros, primeiro em unidades específicas de soldados negros, e a partir da Guerra da Coreia, olha, Suelma, bem-vinda, e a partir da Guerra da Coreia em unidades mistas, né, multiétnicas, isso foi muito importante na história dos Estados Unidos, até para a defesa, para o fortalecimento dos direitos civis e para a diminuição das desigualdades do preconceito envolvendo soldados brancos e negros. E isso está muito relacionado aos paradoxos da sociedade americana, né? Está muito relacionado aos paradoxos da sociedade americana. Então, a participação em regimentos, em unidades negras, desde a Guerra de Secessão, de soldados, como eles chamavam, dos soldados de cor, isso foi fundamental para a luta pela igualdade dessas pessoas e para começar a mudar certos paradigmas na sociedade americana e no exército, nas Forças Armadas norte-americanas. E é muito bacana a gente ver, por exemplo, hoje, que nós tivemos já um Colin Powell que chegou ao topo da hierarquia militar e de defesa dos Estados Unidos, né? Em um século, né? Se você pensasse 100 anos antes, seria inconcebível ali um general como Colin Powell chegando àquela posição. Então, é um século e meio de luta, é um século e meio de busca de reconhecimento do seu valor e de histórias fascinantes, onde os regimentos negros, os soldados negros demonstraram, nas guerras em que os Estados Unidos participaram, demonstraram seu valor, sua bravura e fizeram história. Eu anotei aqui, os primeiros regimentos negros começam na Guerra Civil dos Estados Unidos, e o recrutamento dos negros começa em 1863,
né? E eram chamados, com a emancipação, né, do presidente Lincoln, a abolição, em 1863, eles começam a recrutar os primeiros regimentos de voluntários negros. E eram chamados United States Colored Troops, né? Tropas de cor dos Estados Unidos. Né? Eram compostas de voluntários, de ex-escravos, de soldados negros e de oficiais brancos. Demorou muito, só no final do século XIX é que começou a haver oficiais negros comandando essas unidades. Na Guerra de Secessão eram oficiais brancos comandando soldados, comandando praças negros. Né? Nesse sentido, eu anotei aqui algumas coisas, botei aqui, por exemplo, cerca de 175 regimentos, né? Até nisso nós ganhamos deles aqui em 1835. Você que está dizendo, Márcia, mas veja, os nossos lanceiros negros eram comandados por oficiais brancos, tá? Vale lembrar isso. Tá? Mas a gente saiu na frente, sem dúvida nenhuma. A gente saiu na frente. Quase 175 regimentos negros foram criados durante a Guerra de Secessão, né, pelas forças da União. Eu anotei aqui, 178 mil soldados negros foram recrutados nos últimos anos da guerra. E olha que interessante, isso constituiu 10% das tropas da União. Foi uma contribuição relativamente expressiva, né? Por outro lado, se você reparar, 90% das tropas da União era composta de soldados brancos, que, entre outras coisas, lutaram em defesa, em prol da causa abolicionista. Né? Então é interessante. Cerca de 70 mil morreram, 70 mil soldados negros morreram na Guerra de Secessão. Né? A Guerra de Secessão matou mais de 500 mil homens, cerca de 70 mil soldados negros, eu anotei aqui, e isso constitui 20% dos combatentes. Né? 20% dos combatentes. Você falou, como 20%? Foi muita gente. 35% superior às baixas de outras unidades. As baixas nas unidades de soldados negros eram 35% maiores do que em outras unidades. Eles foram usados inicialmente como força de apoio, como forças logísticas e não como forças combatentes. E isso foi o primeiro desafio para aqueles homens. Isso foi o primeiro desafio, porque muita gente, mesmo nas forças da União, não acreditava que negros poderiam lutar da mesma maneira. Olha que coisa louca, que negros poderiam lutar com a mesma bravura, com o mesmo comprometimento que soldados brancos. Isso é louco, isso tem 150, um pouco mais, 170 anos, minha gente. Né? E, portanto, esses regimentos negros, esses soldados negros, eram colocados em atividades de apoio e não no campo de batalha. Repito, eram comandados por oficiais brancos, e outra particularidade, apesar de serem colocados em atividade de apoio, quando a coisa começou a apertar realmente na Guerra Civil, aí os negros começaram a ser usados como combatentes. E ali os soldados negros mostraram o seu valor. Ali os soldados negros mostraram que eram tão bons combatentes quanto os soldados brancos. E, de fato, houve episódios fantásticos em que a Ferreira está chegando aí, houve episódios fantásticos em que os regimentos negros mostraram bravura e entraram para a história. E desses, talvez o mais famoso, o mais marcante, foi o 54 de Massachusetts. O 54 de Massachusetts, que ele foi criado em 1863. Há uma dúvida se foi o primeiro regimento negro ou o primeiro tinha sido um regimento do Kansas. Mas, de toda maneira, foi o primeiro regimento negro a entrar em operações, a entrar em combate. E a história desse regimento negro, ela é linda e ela é contada nesse filme, no Glory, né?
Portanto, teria sido o primeiro regimento a combater e provavelmente o primeiro criado, composto por oficiais brancos, né? Eram 1.100 soldados negros, né? E foram comandados pelo jovem, muito jovem, coronel Robert Gould Shaw. Robert Shaw, que assumiu o comando do 54 com 25 anos de idade. Com 25 anos, o coronel Shaw assumiu o comando do 54, ele era um capitão e foi promovido. Ele vinha de uma família abolicionista, de uma família rica, se não me engano, de Boston. Sim, de Boston, naturalmente. Era o 54 de Massachusetts. E ele conseguiu ser designado para o comando desse regimento, do 54. E o Shaw foi a coronel com 25 anos de idade, né? E o 54 tem uma história muito bonita, né? Primeiro, o 54 foi colocado em missões, como todos os outros regimentos, missões secundárias, de apoio, longe da frente. E aí o coronel começa a treinar a sua tropa, o coronel começa a defender cada vez mais o valor daqueles homens e faz algumas manobras, inclusive com cartas de seus pais, de seu pai, para o presidente Lincoln, né, para que permitissem que o coronel, com o seu regimento, que o 54 entrasse em ação. Que o 54 entrasse em ação e mostrasse o seu valor no campo de batalha. E ele acabou conseguindo isso, né? A grande batalha que marca, que gerou, que entrou para a história, a grande batalha que entrou para a história, que fez que é o grande símbolo de todos os regimentos negros da história dos Estados Unidos, a segunda batalha de Fort Wagner, ocorrida em 18 de julho de 1963. Veja, o regimento estava recém-formado. Já tinha passado pelo batismo de fogo, em algumas escaramuças, mas ali foi o grande batismo do 54 e o episódio que fez com que o 54 entrasse para a história. Fort Wagner, um forte confederado em Charleston, na Carolina do Sul, né, e que era considerado uma linha de defesa intransponível. Como de fato foi, Fort Wagner nunca caiu. E as forças da União preparavam um ataque com 4.000 homens na manhã, no dia 18 de julho, né? E a vanguarda, quer dizer, a primeira leva que atacasse o Fort Wagner seria marcada por grandes baixas, porque era numa praia e essa primeira leva tinha que seguir 1,5 quilômetro em marcha, né, para tentar tomar aquela posição confederada, uma posição bem guardada, canhões, muitos soldados. E aí o coronel Shaw ofereceu o 54, pediu que o 54 tivesse a honra de liderar o ataque. E quando eu conto essa história eu também me arrepio, né? E foi isso que aconteceu. Naquela manhã do dia 18 de julho, o coronel Shaw, ele à frente da sua tropa, com seus oficiais, partiram em marcha. Era infantaria, né? Era na praia, partiram em marcha para o ataque ao Fort Wagner e mostraram seu valor, né? Foram 600 homens do 54, incluindo oficiais, e 40% de baixas. 40% de baixas. Mais de 270 mortos, inclusive o próprio coronel Shaw, né? E a gente pensa assim, 270 mortos, o que é isso? Mas veja, o regimento foi dizimado ali, num ataque frontal, né? E 50 mortos, desaparecidos, feridos, foi muito marcante. Foi muito marcante. E essas baixas, eu até anotei isso aqui, olha, representaram as mais altas da história do regimento durante um único combate, né? Os dois comandantes de companhia foram mortos também, né? Fort Wagner nunca caiu, mas esse feito do 54 entrou para a história e mostrou que aqueles soldados negros
tinham tanto valor quanto os soldados brancos. E que aqueles soldados negros sabiam combater. E que aqueles soldados negros tinham bravura, demonstravam bravura e alcançaram, os militares vão entender isso, e alcançaram a glória naquele combate, né? Naquela grande batalha, a segunda batalha de Fort Wagner. A unidade acabou extinta ao final da Guerra Civil, né? Mas foi reativada, eu anotei aqui agora, em 2008. Foi reativado, 54, foi reativado em 2008 na Guarda Nacional, né, de Massachusetts, para servir como uma unidade de cerimonial, né? Isso é muito legal, né? Hoje é o Regimento 54 de Voluntários de Massachusetts, né? Então isso foi muito marcante na Guerra Civil. Recomendo muito, quem não assistiu, assista Tempos de Glória, assista Glory, que é um filme espetacular e, como eu já disse, na minha humilde opinião, o melhor filme de guerra que eu já vi. Tá? E é na Guerra Civil, é na Guerra de Secessão. Uma curiosidade, que eu só vou deixar essa curiosidade ainda sobre a Guerra de Secessão. Eita, o tempo já está avançando. A Guerra de Secessão. Quem me contou isso, depois me mandou material e eu fui procurar, foi o meu caríssimo amigo Córdova, lá de Santa Catarina. O Córdova me contou, eu não sabia, contou isso tem alguns meses também. Os confederados também tiveram unidades negras combatendo na Guerra Civil. Não sei se vocês já sabiam disso. As tropas da União, isso era muito evidente, mas os confederados também tiveram regimentos negros combatendo. Isso aí fica para uma outra live. A segunda unidade sobre a qual eu queria falar... Ó, o Córdova aí chegou. Córdova, eu acabei de falar de você aqui. Parece que o Córdova estava esperando para eu falar, para ele não estar presente, mas eu acabei de falar de você, meu irmão. Acabei de lembrar que foi você que assinalou, foi você que me contou que havia unidades de soldados negros também nas forças confederadas. Então, obrigado por ter me ensinado mais a respeito da Guerra Civil, né? Bom, a segunda unidade que eu queria falar dela, e falando rapidinho, o tempo já está voando, né? Os chamados Buffalo Soldiers. Buffalo Soldiers é só para introduzir, para falar um pouco da outra unidade que eu vou falar dela, que foram foram unidades constituídas por soldados negros, a maioria também comandada por oficiais brancos, unidades compostas por soldados negros após a Guerra de Secessão, unidades de cavalaria, né, cavalaria, e que combateram na guerra contra os índios e nas guerras do final do século XIX, início do século XX, em que os Estados Unidos participaram. Fabiano chegando também, muito bom, o tema é interessantíssimo. E esse Buffalo Soldiers, quem deu esse nome a esses regimentos de cavalaria foram os próprios índios norte-americanos que contra eles lutaram. Então, esse pessoal tem histórias muito interessantes, nós não vamos falar deles aqui mais, mas eles têm histórias muito interessantes, inclusive atuando, combatendo a pé, apesar de serem regimentos, né, de cavalaria, combatendo a pé, por exemplo, na Guerra de Independência de Cuba. Né, na guerra hispano-americana e na atuação dos americanos em Cuba. E nesse sentido também há histórias de valorosos soldados negros lutando nesse processo nessas guerras e no processo de independência de Cuba ali nas tropas americanas. Quem participou disso foi aquele que seria o futuro presidente Teddy Roosevelt dos Estados Unidos, né, tio do Franklin Delano, que fique claro, e foi muito marcante a participação desses regimentos Buffalo Soldiers nas guerras dos Estados Unidos do final do século XIX, início do século XX. E dos Buffalo Soldiers, um coronel chamado William Hayward, esse coronel,
no início do século XX, na primeira década do século XX, ele propôs a criação de regimentos negros permanentes no Exército dos Estados Unidos. Ele foi um grande ativista de direitos civis também, e acabou que ele conseguiu ter a sua ideia recebida pelo governador de Nova York e acabou criando um regimento de soldados negros, inclusive comandados também por oficiais negros, né? Isso é muito interessante, na Guarda Nacional do Estado de Nova York. Esse regimento ele ficou conhecido como Harlem Hellfighters, e esse regimento é um dos mais fascinantes que lutaram na Primeira Guerra Mundial. A história dos Harlem Hellfighters, depois eu posso até, quem sabe numa live futura, entrar em maiores detalhes, mas era o 369 de Infantaria, né? Ou o 15º Regimento da Guarda Nacional de Nova York. É o 369 ou 15º, né? Era uma unidade composta de soldados negros, alguns oficiais negros, inclusive, que combateram na Grande Guerra. Ela é pouco conhecida, infelizmente ela é pouco conhecida, apesar dos feitos muito grandiosos, né? Então a gente tem para se ter ideia, dos regimentos na linha de frente dos Estados Unidos, os Harlem Hellfighters foram aqueles que ficaram mais tempo em combate. Eles passaram 191 dias no campo de batalha, 191 dias no front, né? Mais do que qualquer outra unidade dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Sofreram a maior perda, né, que qualquer regimento americano. Foram 1.500 baixas nesse regimento, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E o coronel Hayward, que havia lutado na guerra hispano-americana, né, propôs a criação. Os Estados Unidos não queriam soldados negros na Primeira Guerra Mundial. Tem relatos do Departamento de Guerra dos Estados Unidos dizendo que a Primeira Guerra Mundial devia ser uma guerra de soldados brancos. Isso é muito louco, né? Isso foi há um pouco mais de 100 anos. Né? E aí o coronel Hayward, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o coronel Hayward monta efetivamente esse regimento que ele chamava de colored, né? de cor, né? Colorido em alguns casos, né? O que eles chamavam também de regimento arco-íris. Regimento arco-íris, porque seria composto de combatentes de diferentes etnias, sobretudo a maioria negros, mas também latinos e soldados brancos também, em alguns casos, mas não WASPs, né? Soldados de diferentes etnias. E aí tem uma história muito louca, porque ele disse que seriam os regimentos também, e arco-íris também, porque esse regimento especificamente, apesar de ser da Guarda Nacional de Nova York, ele receberia soldados ou voluntários dos mais diferentes estados, como acabou recebendo dos Estados Unidos. E aí a resposta do governo americano foi o seguinte: nós não podemos ter um regimento arco-íris composto por soldados negros, porque negro não é cor, né? Isso foi louco. Mas mesmo assim eles constituíram esse regimento, e esse regimento em 1917 ele foi mandado para a Europa, ele foi mandado para a França para lutar nos campos de batalha da França, né? Não tiveram muito treinamento nos Estados Unidos, né? Desceram para o sul dos Estados Unidos para um treinamento, para serem treinados, e ali sofreram muito preconceito, oficiais desacatados, oficiais negros desacatados por cidadãos no sul, onde eles estavam ali. Então, mas conseguiram, foram para os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial no final de 1917. E aí o que acontece? Quando esses caras chegam aos campos de batalha, aos campos de batalha da França, e
eles foram colocados em serviços auxiliares. Eles foram colocados em serviços auxiliares. Os americanos, o exército dos Estados Unidos não queria de jeito nenhum colocar os negros no fronte, né? E aí o coronel Hayward insistiu tanto que ele acabou tendo uma conversa com o general Pershing, que era o comandante das tropas norte-americanas no Teatro de Operações da Europa, né, na França, e ele convenceu o general Pershing a autorizar que os seus rapazes, o seu regimento, fosse combater na linha de frente. O Pershing havia sido lutado nas guerras hispano-americanas, né, na guerra hispano-americana, e havia lutado ao lado de soldados negros. Então, para o Pershing, aquilo era normal também, era relativamente normal. Mas a pressão foi tão grande que, apesar dele ter autorizado aqueles soldados norte-americanos, negros, a combaterem na linha de frente, eles foram alocados para o exército francês. Eles foram enviados para o exército francês e fizeram parte de uma divisão francesa. Então os soldados do Harlem, do 369, né, do Harlem Hellfighters, que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que são tidos como os combatentes mais valorosos da linha de frente, serviram sob o exército francês e não sob o exército americano. E aí eles foram treinados pelos franceses, eles receberam armamento dos franceses e alguns, inclusive, uniformes. Lutaram com os uniformes franceses, com o uniforme azul francês. Tem foto do Harlem Hellfighters com o uniforme francês, né? Inclusive com um capacete típico francês. E lutaram muito. Há feitos, a gente poderia passar uma live inteira falando, quem sabe a gente não faça isso, só dos Harlem Hellfighters. Lutaram muito, e com um detalhe, que eles mesmos, os relatos depois que chegaram, apesar de vistos com todo o preconceito e colocados de lado no exército dos Estados Unidos, eles foram recebidos de braços abertos pelos franceses. Os franceses, os próprios soldados, os relatos de soldados que lutaram nesse regimento, contam que esses soldados, os franceses, para eles era indiferente se os soldados eram de couro, se eram negros ou não, não tinha a menor diferença para os soldados franceses, até para os oficiais franceses, até porque os franceses estavam acostumados com os seus regimentos negros também, os regimentos coloniais, né? Então, foram plenamente integrados às tropas francesas e lutaram na Primeira Guerra Mundial, né? Foi muito bacana, né? Participou da 16ª Divisão Francesa, depois foi transferido para 161, né, para participar do último grande contra-ataque aliado em outubro de 1918. Perderam muitos soldados, como eu disse, mas lutaram com muita bravura. Quem sabe um dia a gente não dedique talvez uma live, eu acho que a gente pode até pensar nisso mais adiante, para falar dos Harlem Hellfighters. E mais um detalhe sobre essa unidade negra que foi a mais marcante na história da Guerra Moderna, ali da Primeira Guerra Mundial. E eles voltam para casa, foi a primeira unidade a retornar também para os Estados Unidos, e os relatos são de que eles foram praticamente esquecidos pelos seus compatriotas. Tiveram dificuldades para ser reincorporados à vida civil, muitos soldados ali morreram na miséria, sem qualquer reconhecimento, né? O único reconhecimento que havia era do próprio coronel Hayward, que dizem que a tropa era apaixonada por ele, e eles continuaram com essa deferência, com esse contato, com esse vínculo com o coronel até os últimos dias do coronel. E o mais louco é o seguinte: mais de 170 soldados negros do Harlem Hellfighters foram condecorados pelos franceses, né? Inclusive com a Cruz de Guerra francesa, né? E praticamente nenhum ou muito poucos foram condecorados nos Estados Unidos, né? Então é uma história muito interessante. Quem tiver tempo depois, veja a história dos Harlem Hellfighters. E para fechar
eu vou fazer o seguinte, né? O Márcio perguntou, eu já tinha comentado, conhece os lanceiros negros da Revolução Farroupilha, né? Vamos falar um pouquinho dos lanceiros negros, então, né? No Brasil, as nossas forças, sempre bom lembrar que as Forças Armadas brasileiras nunca segregaram. Nunca segregaram. Uma característica muito marcante das nossas forças é o combate em regimentos mistos, né? Multiétnicos. Né? As Forças Armadas brasileiras são conhecidas por isso. Não importa se o cara era negro, branco, azul, roxo, amarelo. Isso é uma característica muito nossa, uma característica, inclusive, que os americanos, por exemplo, estranharam, porque até a Guerra da Coreia, os regimentos eram separados, regimentos negros de regimentos brancos, e no nosso caso, quando os pracinhas chegaram na Europa, os caras estranharam, porque não havia diferença, né? No mesmo regimento você tinha branco, você tinha negro, você tinha alemão, quer dizer, brasileiro de origem germânica, e era muito interessante, né? E na Guerra do Paraguai, a Luana comentou, a quantidade de soldados negros era sem dúvida nenhuma a maioria ali lutando, né? Mas eu queria só puxar a história dos lanceiros negros, né? Que foi uma unidade constituída durante a Revolta Farroupilha, ou, para os gaúchos, aí, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1945. Eu anotei algumas coisas, né? Antes de mais nada, apesar dos revoltosos compartilharem o ideal, né, um modelo de Estado com mais autonomia para as províncias, alguns defenderem o modelo republicano, eles divergiam em vários pontos. Né? Muitos eram monarquistas, outros eram republicanos, e um dos pontos mais polêmicos relacionados às divergências entre os farroupilhas, entre os líderes farroupilhas, né, foi a questão da escravidão. Enquanto alguns líderes, eu até anotei aqui, né, a maioria, chamada maioria, como Bento Gonçalves, Domingos José de Almeida, Mariano de Matos, o general Antônio de Souza Neto, enquanto esses eram pró-abolição, eram abolicionistas, havia um grupo minoritário mais influente, né, com Vicente da Fontoura, Davi Canabarro, que eram contrários à automática abolição ou à libertação dos escravos que se engajassem na luta pela Revolução. Tanto é que a Constituição rio-grandense não tem a abolição ali. A Constituição rio-grandense não abole a escravidão, a Constituição farroupilha, né? E alguns farrapos. Agora, uma característica da Revolução Farroupilha também é que os farrapos não temeram armar os escravos, não temeram transformar os escravos em força de combate, como aconteceu em outras regiões do Brasil. Né? Havia sempre muito medo do efeito Haiti, né? De armar os escravos e depois os escravos se revoltarem e matarem os seus senhores. Isso não aconteceu em larga escala no Rio Grande do Sul. Os farrapos armaram e treinaram os seus escravos. E o mais conhecido, mais fascinante, que tem uma história fantástica, é o Corpo de Lanceiros Negros. Foram 2 corpos de lanceiros negros, né? Integrados, eu anotei aqui, por negros livres ou libertos ou libertados pela Revolução e depois pela própria República Rio-Grandense, com a condição de que lutassem como soldados na causa farroupilha. Né? E esse pessoal literalmente lutou pela liberdade. Indubitavelmente, os negros lutando na Revolução Farroupilha realmente lutaram pela liberdade. Eu anotei aqui, foi criado em 12 de setembro de 1836, o primeiro corpo de cavalaria de lanceiros negros, era composto por mais ou menos 400 homens, né? E ele teve importante papel nas batalhas contra as forças imperiais, né? Foram criados, no final das contas, 2 corpos de lanceiros, negros livres, né? Possuíam 8 companhias, cada uma companhia com 51 homens a cavalo, né? E aí 408 lanceiros, né? No total. Né?
Eu anotei aqui, tornou-se célebre, né, esse primeiro corpo de lanceiros, organizado, instruído pelo coronel Joaquim Pedro, né, que foi capitão do Exército Imperial, né, para participou da guerra da Cisplatina, né, o major Joaquim Teixeira Nunes, que foi o grande símbolo que comandou os lanceiros negros, né, veterano também da guerra da Cisplatina, e eles tiveram, por exemplo, papel relevante na vitória do Rio Pardo, eu anotei aqui, em 30 de abril de 1839, na expedição, na famosa expedição da Laguna, né, da Laguna, também em 1839, né, e são um dos símbolos que acabou durante muito tempo esquecido da Revolução Farroupilha. Eram excelentes, eu anotei, combatentes de cavalaria, lutavam com a lança, que era um pouco mais comprida do que a lança padrão, né? E eram utilizados como são utilizadas as unidades blindadas hoje, né? Então, uma carga de 400 homens é uma carga de cavalaria de 400 homens é uma carga impressionante, eram usados como tropa de choque mesmo, né? Lutavam com a lança, geralmente, o seu poncho muitas vezes servia de escudo, né? Não era bem um poncho, mas era a coberta que eles usavam, né? Servia de escudo, né? E aí eles se armavam de facão, alguns espadas, e muito poucos usavam arma de fogo, né? Mas é muito interessante. E aí eles infundiram, os lanceiros negros causavam terror nas tropas imperiais, isso é fato, isso é fato. Márcio, me ajuda aí, esses ponchos eram chamados de, eu anotei aqui, bicharás. O Rio Grande do Sul é um outro idioma, né? O meu amigo Márcio Barcelos que falou aí, Zé Luiz, bem-vindo, Márcio Barcelos que sempre fala aí, é outro idioma, esse idioma que vocês falam aí no Rio Grande do Sul, né? E combateram. Alguns inclusive usavam as boleadeiras, né? E combatiam com ela, mas o que é mais marcante na história dos lanceiros negros, né? O que é mais marcante na história dos lanceiros negros foi o chamado massacre de Porongos, né? O massacre de Porongos, que aconteceu em 14 de novembro de 1844. Né? Os lanceiros haviam lutado uma grande batalha antes e vencido. Foi a batalha em que o Teixeira Nunes é morto, por um golpe de lança, inclusive, é uma ironia do destino. Né? Aí estava sendo assinada a paz de Ponte Verde, estava sendo assinada a paz, e aí foi determinado que os lanceiros saíssem daquele teatro e fossem se estabelecer num determinado ponto, né? E desarmados, e aí foi enviada uma força imperial para pegá-los de surpresa enquanto eles dormiam. E aí o corpo estava lá desarmado, desprotegido, o corpo de lanceiros, e aí eles foram vítimas dessa emboscada e foram trucidados, foram aniquilados. Fala-se em mais de 500 mortos, entre soldados, entre combatentes e oficiais, né? Olha, bichará não existe. Você que está falando que você é gaúcho, você que entende disso, mas a informação que eu tive foi essa, né? O nome que se dava à época era bichará, né? Poncho Opala, tudo bem, é o que vocês usam hoje, né? Mas você tá com a palavra aí, Márcio, porque você que é gaúcho, né? Você que é gaúcho aí de São Francisco, né? Então, deixo isso para você. Em Porongos, então, consta que eles teriam sido vítimas de uma traição, né? O general Neto ficou muito decepcionado com aquilo tudo, foi embora também com aquela traição. Aqueles que não foram mortos teriam sido mandados para o Rio de Janeiro para serem vendidos como escravos, né? E isso é uma das grandes vergonhas para muitos que relatam a Revolução Farroupilha. Aqueles lanceiros negros que foram traídos por alguns dos seus comandantes. O Canabarro aí é tido como o grande traidor, que teria negociado com o Davi Canabarro, que teria negociado com as forças imperiais essa emboscada e essa traição
contra os lanceiros negros, mas é uma história que merece ser estudada, é uma história que merece ser conhecida. E aí nós já caminhamos para as 18 horas, então eu vou encerrar a nossa live já, mas eu queria fechar a nossa live falando dos lanceiros negros e lendo para vocês o relato do Giuseppe Garibaldi, né, que revolucionário italiano, né, maçom, que participou da revolta farroupilha aqui, que lutou ao lado dos farroupilhas e escreveu particularmente sobre os lanceiros negros também, né? E aí o Garibaldi, né, dizem que essa referência ele fez pensando nos lanceiros negros e em Teixeira Nunes, né? Ele disse o seguinte, ele escreveu isso depois quando voltou para a Itália: eu vi batalhas disputadas, mas nunca e em nenhuma parte homens mais valentes, nem lanceiros mais brilhantes do que os da cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras comecei a desprezar o perigo e a combater pela causa sagrada dos povos. Quantas vezes fui tentado a patentear ao mundo os feitos assombrosos que vi realizar por essa viril e destemida gente que sustentou, por mais de 9 anos, contra um poderoso império, a mais escarniçada e gloriosa luta. Sem dúvida nenhuma, o Garibaldi viu a bravura do povo rio-grandense ali naquela luta contra o Império, e que eu, como bom monarquista, digo, felizmente perderam, né? A gente manteve o Rio Grande do Sul ligado ao nosso território, mas da qual merece destaque a atuação dos lanceiros negros, essa grande unidade negra da história do Brasil, né? Então, belíssimas palavras de Garibaldi, e com isso eu encerro a nossa live de hoje. Foi uma live que para mim é muito marcante, muito interessante, conhecer um pouco da história desses soldados negros, né? E a gente sempre lembra, os soldados eram negros, mas o sangue era vermelho que nem o nosso, que nem o dos soldados brancos, dos soldados amarelos, dos soldados dos diferentes tons de pele, né? Na hora que você corta, o sangue é vermelho do mesmo jeito. E esses soldados, nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou nos campos de batalha da Europa, ou combatendo junto com as forças coloniais na África, ou no Pacífico, esses soldados demonstraram a bravura daquele povo. A bravura que é indistinta de cor, de raça, né? E marcou muito esses últimos 200 anos de história da guerra. Então, só ver se tem mais alguma pergunta da Luana. Considera que há racismo no Brasil? Não vou entrar nessa discussão, Luana. A gente falou muito dessa questão do negro e da participação das forças negras em vários conflitos. Espero que vocês tenham gostado, né? O Márcio está lembrando, somos todos seres humanos, né? E essa é a grande verdade. Repito, quando você cortar, o sangue vai ser vermelho do mesmo jeito. E então, obrigado pela participação na nossa live. E no domingo que vem, no mesmo bate-horário, às 17 horas, nós também teremos uma live. E aí eu já antecipo o tema da próxima. Não vou antecipar, não. Não, vou antecipar o tema da próxima live. A próxima live, Barão, essa daí foi você que sugeriu em agosto, né? Você sugeriu em agosto e a gente vai fazer agora, próximo ao Natal, a gente vai falar da guerra no inverno. A próxima live é sobre a guerra no inverno e com algumas histórias para contar. Obrigado, acompanhem o nosso perfil. Obrigado, Suelma. Acompanhe o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Lá pela quarta-feira eu devo estar subindo essa live para o YouTube, né? E a minha ideia é que se a gente continuar com tão pouco seguidor ali, eu acho que não tem razão de ter o canal do YouTube. Eu vou começar a tirar alguns vídeos dali. Mas vamos tocar o barco. E obrigado para vocês que nos acompanham. Um abraço para o pessoal do mini curso sobre Guerra Fria. Olha aqui, isso aqui é da Marcele. Esse é o livro da Marcele, que a gente vai combinar. A gente vai combinar
de entregar para ela, né, que ganhou no nosso mini curso entre os alunos. O Fabiano está lembrando aqui, prepara uma do Anhanguera. Vamos falar disso também mais adiante. Obrigado, Helena, né? Marco também está lembrando, a arqueologia bateu o martelo, né? É isso aí. Se o pessoal não compartilhar, se o canal não aumentar, não tem razão da gente ter o canal no YouTube, né? Então a gente está com 600 seguidores, isso é muito pouco no final das contas, né? Mas vamos manter ainda um pouco mais. Obrigado, tenha uma ótima semana. Pessoal de Marinha, parabéns pelo Dia do Marinheiro, né? Parabéns pelo Dia do Marinheiro. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo domingo, às 17 horas, por esse canal do Perfil. Abraço. Até lá.